Vamos falar sobre criação de filhos. E agora os solteiros dizem, mas o que eu estou fazendo aqui? Talvez os avós estão na parte, né? Talvez aqueles que nunca pretendem se casar, né? Talvez digam, bom, eu acho que agora eu vou tirar uma soneca. Não. Criação de filhos é um assunto sobre discipulado. Todos os princípios sobre criação de filhos se aplica à ordem que Jesus nos deu de fazermos discípulos. Eu não sei quantos aqui estão envolvidos na vida um do outro. Na igreja, cujo qual eu sou um dos pastores, nós temos um propósito. Esse propósito já está quase sendo cumprido 100%, se é que já não atingiu esse alvo. Cada pessoa está envolvido com uma outra pessoa no discipulado, se discipulando mutuamente. E os princípios de criação de filhos se aplicam ao discipulado. Nós vamos ver princípios aqui, e o estudo de hoje é mais voltado para a tarefa dos pais. E vocês vão perceber que é a tarefa que Deus está realizando na nossa vida também. Filhos, apesar do estudo de hoje, não cobrar vocês e cobrar mais os pais, mas automaticamente fala como você deve agir ou como você deve reagir biblicamente ao papel e à responsabilidade dos pais. E nós podemos pensar, à medida que nós vamos estudando, como é que eu estou agindo em relação a Deus sendo meu pai e me tratando também como filho. Então, é um estudo extremamente importante para todos nós. Paulo chamava Timóteo de filho. João, quando escreveu as suas epístolas, chamava a igreja de filhos. De alguma maneira, vocês também são filhos do pastor Wagner. E mostra o papel que ele tem também na vida de vocês. Então, são vários princípios extremamente importantes e também importantes para a nossa família. Vivemos dias turbulentos. A palavra de Deus diz que vivemos aqueles dias terríveis. A nossa família corre perigo, ela está sendo atacada. Mas nós temos a palavra de Deus, os ensinos de Deus, o poder do Espírito Santo, para que a nossa família não seja abalada por essa pressão que a sociedade tem colocado sobre nós. Quais são algumas preocupações e medos que os pais têm em relação aos filhos, que nós pastores temos em relação a vocês, ovelhas, que Deus também tem em relação ao seu povo? A pressão do grupo de amigos da mesma faixa etária. Nós não nos preocupamos com quem os nossos filhos andam, com quem os nossos filhos conversam. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, os nossos filhos correm perigo. Os nossos filhos também precisam lidar com a igreja e com a sociedade, e muitas vezes nós ficamos preocupados com a influência que a sociedade vai exercer sobre os nossos filhos. Nos preocupamos, inclusive, e não deveria ser assim, mas nós vemos dias tão turbulentos que quando os nossos filhos dizem assim, nossa pai, eu estou andando com um grupo de cristãos, ainda assim às vezes nós nos preocupamos, será que são cristãos de verdade? Será que todas as igrejas estão sendo bíblicas ao ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor? Então são preocupações que nós temos. Paulo escreveu para Tito, falando sobre a situação daquela época, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os grupos da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo
por ganância. Nós não devemos ficar tranquilos quando os nossos filhos chegam em casa, né, e você começa a fazer aquelas perguntas de como foi na escola, como foi na faculdade, né, com quem eles saíram. Diz, pai, eu saí com um grupo de irmãos. Eu digo, tá bom, então me conta, né, sobre o que vocês conversaram, né, sobre o que eles creem, porque é uma preocupação, e devemos ter essa preocupação desde que ela seja sadia, é lógico, não é? Nós ligamos a televisão, nós e os nossos filhos estão recebendo ensinamento. Os seus filhos estão indo para a escola e estão sendo ensinadas sobre assuntos contrários ao que Deus ensina. Seus filhos vão para a escola, eles vêm para casa, é preciso haver uma desconstrução daquilo que eles ouviram, e nós precisamos, né, voltar e ensinar os padrões da palavra de Deus. Isso faz parte também da nossa tarefa. Também uma das nossas preocupações, e boas preocupações, será que os nossos filhos estão adotando as suas próprias convicções sobre o Senhor? E aí nós perguntamos, né? Essas convicções, elas são bíblicas ou elas são pessoais? Elas estão criando um Deus à imagem e semelhança deles, conforme os desejos deles? Isso é a convicção que eles têm, é uma convicção baseada na palavra de Deus ou baseada nos desejos deles? Então, nós temos essas preocupações. Também, a nossa preocupação gira em torno, será que eles reconhecem a nossa autoridade como pais? Eles estão reconhecendo que nós, como pais, né, fomos delegados por Deus para cumprir essa tarefa e essa missão? Será que eles entendem claramente isso, para que eles possam cumprir bem o papel deles? Devemos também estar preocupados com o individualismo, né? Faz parte da nossa cultura, cada vez mais, divulgar o amor por si mesmo. E a palavra de Deus diz, nos últimos dias, tempos terríveis, os homens serão egoístas, e o termo egoísta lá é literalmente amante de si mesmo, que tem a ver com o individualismo, com o egoísmo, tomar decisões pensando exclusivamente em si mesmos. Ainda fico abismado, né, como em algumas famílias, às vezes, essa tal de privacidade, né, faz com que os pais acreditem que eles não têm o direito de pegar o celular do filho e abrir e verificar o que está acontecendo, né? Que o filho tem direito a ficar lá no quarto dele com a porta trancada, e eu preciso pedir muita permissão, bater com todo cuidado. Eu não tenho direito de abrir a porta. E eu acho isso coisas que a nossa sociedade tem imposto sobre os nossos filhos, e nós devemos estar preocupados com isso, sem falar essa questão de droga, álcool, sexo e assim por diante. Então, nós temos uma tarefa árdua e temos algumas preocupações. É preciso que nós entendamos que o mundo, que Satanás, ele tem alvos, ele tem objetivos para os nossos filhos. Da mesma maneira que Deus tem, o inimigo está trabalhando contra. Por exemplo, o nosso mundo quer desenvolver nas nossas crianças e nos nossos filhos a sua autoimagem. Eles dizem, você pensar bem a respeito de si mesmo é saudável. É um incentivo ao egoísmo, é um incentivo à arrogância, uma autoconfiança em si mesmo que despreza a nossa necessidade da intervenção soberana de Deus sobre os nossos filhos. Essa questão de autoimagem também mostra que nós podemos viver independente de Deus e independente dos métodos de Deus para o nosso dia a dia. O mundo também quer incentivar os nossos filhos a buscar a felicidade a qualquer custo. Deixe-me abrir um parênteses. Deus deseja que nós sejamos felizes. Deus nos criou para sermos felizes. A nossa desobediência a Deus é que traz infelicidade. E Ele quer tanto a nossa felicidade que Ele nos deixou a sua palavra. Aqui está a verdadeira felicidade. Mas o mundo está dizendo para os nossos filhos que não é aqui.
E a mesma coisa que é dito lá, né, no Éden, para Adão, para Eva primeiro. Não é bem assim o que Deus diz. E os nossos filhos agora vão ouvir isso. Não é muito bem o que o pastor diz, não é muito bem aquilo que sua mãe diz. Eles não sabem como você pode aproveitar a vida. Então, a nossa sociedade, o mundo regido pelo inimigo, deseja que os nossos filhos não confiem nas instruções de Deus e busquem a felicidade, né, à maneira deles. E quando a sociedade quer promover alguma coisa na vida dos nossos filhos, ela se preocupa exclusivamente com o comportamento. Quando você pega livros, né, de autoajuda, você vai descobrir lá que está tratando somente com a casca. Aquilo que os fariseus eram, né? Sepulcros caiados. É apenas comportamento. Não se preocupam com o coração. O discipulado dos pais para com os seus filhos é uma das soluções de Deus para que os filhos possam ser educados a partir do coração, seguindo a palavra de Deus. Saiba, pai e mãe, que você e eu, que nós estamos discipulando os nossos filhos. Eles estão aprendendo conosco. A pergunta é, nós os estamos discipulando baseado na palavra de Deus? Ou nós estamos discipulando eles com os nossos achismos? Ele observa cada palavra que sai da nossa boca, cada ação lá no nosso lar, o nosso comportamento, tudo isso está sendo transferido para os nossos filhos. Isso é discipulado. E Deus está dizendo, olha, eu tenho para vocês, pais, o método, a instrução e a sabedoria correta para que vocês possam discipular os vossos filhos em casa e fora de casa também. Porque esse tipo de educação familiar que a sociedade oferece é um fracasso? Fracassa porque não muda o comportamento. Quando o coração é mudado, pode ter certeza que o comportamento vai acompanhar. E fracassa também porque ignora a palavra de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E nós vivemos uma época hoje de miscelânea, né? Todas as pessoas dizem que querem Deus e são religiosas, né? E às vezes nós nos deixamos enganar, né? por esse discurso deles. A Bíblia diz que uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador, isso é, uma pessoa que não é salva de verdade, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ela não aceita, ela deturpa aquilo, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Então, gente, toma cuidado com os livros que vocês estão lendo, com os conselhos que vocês estão ouvindo, mesmo que tenha esse título de evangélico. Tomem cuidado. A revelação da palavra de Deus nos mostra que criar filhos é realmente um desafio. Nós não negamos isso, por causa do pecado é um grande desafio. Esses desafios de criar os filhos, eles não são novos. Depois que Adão e Eva caiu, né, veio o desafio de criar filhos e continua até hoje. Romanos, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Depois que Adão e Eva pecou e introduziu o pecado na humanidade, introduziu um grande desafio, entre eles, criar os filhos. Quando Deus decidiu formar uma nação para ser exemplo de relacionamento entre um povo e ele, ele precisou escrever as leis. E por que que ele escreveu Deuteronômio, por exemplo, capítulo 6, versículos de 4 a 9? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Deus.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira parte. Nós não podemos passar para os nossos filhos aquilo que nós não somos. Nós precisamos estar em constante crescimento, contemplando Deus todo o tempo todo, aprendendo de Deus, procurando imitar o nosso Deus, para que os nossos filhos possam fazer o mesmo. Ainda, o discípulo não será maior que o seu mestre, não tem jeito. Por isso que Deus diz para os pais, né? Me amem de todo o coração, e essa palavra esteja inculcada em vocês. E aí vocês podem fazer também a segunda parte. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. 2018, peraí, nós estamos no ano 2018, ótimo. Isso foi escrito 1.700 anos, talvez, antes de Cristo. Há 4.000 anos, o desafio é o mesmo para nós pais e também para os filhos. As tarefas são as mesmas. Os pecados são os mesmos, aparecem de maneira diferente, algumas áreas mais intensas, outras menos, mas é um desafio. Mas Deus está nos instruindo que, apesar de ser um desafio, é um privilégio também. O desafio, a própria palavra de Deus diz isso, que vai se intensificar à medida que se aproxima a volta de Jesus. Sabe, porém, isso, nos últimos dias serão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Os nossos filhos estão convivendo com essa sociedade. Nós estamos convivendo com essa sociedade. E essa parte é muito triste. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E eu fico me perguntando, amigos de Deus, será que aqui está falando de pessoas que se dizem religiosas e talvez se dizem convertidas, mas se tornam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus? E ainda diz que tem forma de piedade. Eu creio que é uma profecia que deve ser aplicada à igreja. Nós temos que tomar cuidado. Queridos, eu acredito que eu posso cometer qualquer pecado que um descrente comete. E eu preciso tomar muito cuidado. No trânsito, quando eu assisto televisão, quando eu vejo... Os nossos filhos também podem ser influenciados. Por isso que termina com uma ordem. Foge também destes. Mas o desafio não é desesperador. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a oração. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí vem o texto que todos nós sabemos decor e às vezes esquecemos o contexto. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, educação na correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a fim de que os nossos jovens, a fim de que as nossas crianças, a fim de que nossa esposa, e assim por diante, né? Feitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Agora, isso foi dito, o contexto é sobre a vida de Timóteo. Eu penso
que Timóteo era filho de pais julgo desigual. Pode ser que eu esteja enganado, mas a Bíblia diz, faz uma ênfase dizendo que Timóteo tinha pai grego e mãe judia. Não é? E avó. E aqui diz que ele, mais adiante, ele aprendeu isso através do exemplo da sua mãe e da sua avó. Mas, pastor, na minha casa, né, eu e meu marido, ou eu e a minha esposa, os dois não são crentes, aconteceu um julgo desigual lá, o que eu vou fazer em relação aos meus filhos? Prega a palavra. É um desafio, mas não é desesperador. Nós temos um Deus que é soberano. Cumpra o seu papel e confie na obra do nosso Deus. Criação de filhos é uma questão de fé e de esperança bíblica, como qualquer outra área da nossa vida. Criar filhos é um privilégio. Nós não devemos encarar, né, a nossa criação de filhos como um incômodo. Nós temos um Deus que é soberano. Nós temos um Deus que, quando decide agir, ninguém pode impedir. Eu vou usar um termo aqui. Nós temos um Deus que realmente atua na nossa mente, que tem poder de mudar a nossa mente, de mudar a nossa vontade. Ele tem esse poder. Ele nos deu instrução, ele diz, olha, eu quero que vocês trabalhem juntamente comigo, Deus está dizendo, na educação dos vossos filhos. Confia no que eu estou instruindo e eu vou agir também em favor de vocês. Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Em Daniel, todos os moradores da terra são reputados por ele em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Queridos, não é, como é precioso nós ouvirmos isso. Deus está dizendo que na sua soberania, por ser Deus, Ele tem poder de cuidar de todos nós. Nós temos apenas que confiar e obedecer, e precisamos treinar os nossos filhos a fazerem o mesmo. Essa sociedade, ela é selvagem em todos os aspectos, inclusive, né, essa luta para você conseguir emprego, manter o seu emprego para sustentar a sua família. Eu digo, se Deus não agir em nosso favor e em favor dos nossos filhos, não há nada que nós possamos fazer por eles. Deus sabe todas as coisas e tem controle absoluto sobre todos e sobre tudo. Ele nos deu a sua palavra para que possamos aprender a confiar nele. A nossa responsabilidade em relação aos nossos filhos se resume em ensinar os nossos filhos, orar por eles, ajudá-los a aprender como que se obedece a Deus e como é bom fazer a vontade de Deus em sua vida. E as outras coisas, deixe que Deus vai fazer. Ele é o principal interessado na sua família e na minha família. Deus considera ser pai e ser mãe um privilégio abençoado. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos são um presente, não é um fardo. Eu, às vezes, vou conversar com pessoas que se amam, pretendem se casar,
E às vezes eu pergunto, bom, já planejou quando é que vai ter filhos? Aí nós não queremos ter filhos. E aí eu digo, opa, e eu começo a perguntar por quê. E aí vem vários motivos e preocupações. A palavra de Deus diz que filhos são um presente, herança de Deus. Devemos ser bons mordomos com a herança que Deus nos dá. Entende? Precisamos cuidar deles para o Senhor. O relacionamento entre os membros da família devem ser o exemplo na educação dos nossos filhos. O seu relacionamento, isso é relacionamento marido e esposa, é um discipulado também para os filhos. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu, e o contexto é extremamente importante, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Os nossos filhos são nossos irmãos em Cristo, pela fé. Entenderam aqui? O relacionamento com os pais, com o Senhor, vai treinar os nossos filhos a fazerem o mesmo. O nosso relacionamento com Deus. Respondeu o Senhor Jesus, o mandamento principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Ontem falamos sobre prioridades. Os nossos filhos irão nos imitar, para o bem ou para o mal. É importante que nós entendamos isso. É importante que nós, e vamos falar um pouco mais sobre isso adiante, mas eu quero fazer uma ênfase aqui, é muito importante que nós, como pais, estejamos tirando a trave dos nossos olhos na presença dos nossos filhos. Reconhecendo quando nós falhamos, inclusive com eles. Eles percebem. O relacionamento dos pais com a palavra de Deus. Seus filhos vê você lendo Bíblia, ele vê você estudando a Bíblia, ele vê você aqui nas mensagens, prestando atenção, e agora é legal, né? Tirando, né? Por quê? Por que está tirando? Eu tenho certeza que está tirando, porque vai em casa, quer ver, quer estudar. É exemplo para eles. O relacionamento mútuo dos pais em relação à oração também. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É impossível ser bom pai e é impossível ser bom filho sem a ajuda de Deus. Por isso que nós precisamos orar. É impossível praticar a palavra de Deus sem a oração, sem o auxílio do Espírito Santo. O relacionamento mútuo entre os pais, isso. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Maridos, lembrem-se de ontem. Estamos nos esforçando para amar a nossa esposa como Cristo ama a sua igreja, e não tem homem aqui que ama perfeitamente ainda. Eu estou com um dedo apontado para vocês e 3 para mim. Eu sei que eu não amo a minha esposa de maneira perfeita, mas eu quero amar a minha esposa de maneira perfeita.
Cada vez que tem um aniversário de casamento lá na igreja, eu mando um recadinho. E eu mando um recadinho para o marido. Que bom que vocês chegaram até aqui. Você continua com o desafio. Amar a sua esposa mais e melhor. Porque se estamos vivos, ainda não somos perfeitos. Vamos procurar fazer isso mais e melhor. Os nossos filhos precisam ver isso. Esposas, a mesma coisa em relação ao marido. Eles prestam muita atenção. O seu relacionamento como pai ou pais com os filhos. Nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam e devem obedecer. Mas, será que nós sempre nos lembramos? Será que aquilo que eu estou pedindo para o meu filho, aquilo que eu estou exigindo para do meu filho, ou aquilo que eu estou ensinando para o meu filho, é baseada na disciplina e na demonstração do Senhor? Faz parte aqui da responsabilidade dos pais, responsabilidade essa delegada por Deus, de ensinar os filhos na doutrina do Senhor, não nas suas pressuposições, não nas suas experiências do passado e não nas suas preferências. É na doutrina do Senhor. Precisamos voltar para a Bíblia e dizer, bom, isso que eu estou querendo que o meu filho faça, tem respaldo bíblico. Eu posso lembrar de um texto bíblico e dizer, filho, eu estou te pedindo isso porque a Bíblia diz exatamente isso, e você cita a palavra de Deus. Não precisa ser palavra por palavra, mas pelo menos o princípio, filho, é por isso que eu quero que você faça assim, é por isso que eu quero que você haja dessa maneira. Não sou eu que estou mandando, é Deus. Eu sou só o megafone de Deus aqui, para você. Várias vezes eu fui disciplinar meus filhos, em lugar de disciplinar meus filhos com a vara, era no banheiro. Aquele vaso sanitário tinha a medida certa, ele já dobrava assim, não tinha para onde escapar. E eu sempre falava para o meu filho que eu estava fazendo aquilo com dor no coração, mas que Deus mandou. E que Deus também disciplinava o papai. Às vezes o papai tinha prejuízo financeiro, às vezes acontecia algumas coisas que era Deus disciplinando o papai, porque o papai também de vez em quando desobedecia. E eu sentia a disciplina de Deus e eu entendia, nossa, eu preciso parar com isso logo. E isso vai ajudar. E eu fazia isso com meu filho. Mas eu falava, é Deus que manda, porque Deus te ama. Você precisa acreditar que isso vai fazer bem para você. E é difícil algumas vezes. Mas o relacionamento dos filhos entre eles, o relacionamento dos filhos com o nosso Deus, nós temos que treiná-los em relação a isso, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que significa isso? Cada vez que o filho está saindo de casa, filho, você pode escapar do meu olhar, você vai escapar do olhar da sua mamãe. Você não vai escapar do olhar da sociedade, porque onde você for, ela está lá. E de Deus, você não escapa. Lembra dele. Né? Então temos que treinar os nossos filhos a se relacionarem com Deus, com a palavra de Deus, com a oração, com você e entre eles. O relacionamento da família com a igreja é uma maneira de educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, trata sobre os dons espirituais. E temos um ensino lá, né? Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Faz parte da nossa educação aos nossos filhos. Ensiná-los que eles foram salvos também para servir ao Senhor e também para servir os irmãos, também dentro da comunidade e fora da comunidade. Nós vamos ter famílias inabaláveis quando nós, ou à medida que nós estivermos seguindo os princípios da palavra de Deus. A igreja é a família de Deus. Nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão de paz sem a ajuda da igreja. Eu discipulei meu filho. Hoje o meu filho,
é discipulado formalmente por um outro irmão mais jovem do que eu. Porque meu filho precisa da ajuda dele. Uma ajuda que ele pode dar e eu acredito que eu não posso, mesmo sendo pai. Entende? Porque Deus falou assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Eu sou pastor, mas eu não sou Deus. Eu sou pastor, acho que conheço boa parte da palavra de Deus, mas eu tenho consciência que eu tenho muito que aprender ainda. Então, a igreja tem um papel importante. Precisamos mostrar para os nossos filhos: vocês precisam da igreja, vocês precisam dessa comunhão, vocês precisam se envolver e permitir que as pessoas se envolvam na sua vida. Precisamos tomar muito cuidado com as nossas reações na educação dos nossos filhos. Vários tipos de reações. Por exemplo, precisamos tomar cuidado com a nossa impaciência. Pais impacientes. O filho está fazendo alguma coisa ou enfrenta alguma dificuldade, lá vem a pergunta, né? Por que eu? Não é? Bom, a resposta é bem simples. Não sei por que veio a pergunta, mas uma coisa eu sei: porque Deus quer te aperfeiçoar. É por isso que é com você a questão. É uma bênção. Deus quer, né, fazer os ajustes. Né? Os pais às vezes pensam assim, ó: eu tenho direito de ter um filho que não me dê problema. Ou talvez que me dê menos problema. Mentira! Nós não temos esse direito. Nós somos pecadores. Nós temos direito a uma coisa, irmãos: inferno. Porque o salário do pecado é morte. Nós só não temos o inferno e a morte pela graça de Deus. Então estamos sempre no lucro, não é verdade? Os pais às vezes acreditam, né? Um filho não tem o direito de me incomodar. Trabalhei a semana toda, que nem um cavalo, para dar o melhor para os meus filhos. Agora eu chego em casa, eu quero ter um pouquinho de descanso. Eu quero ligar a minha televisão. Nada errado, pode ligar a televisão. Mas a minha pergunta é: ele não tem direito de te incomodar? Que pensamento louco é esse? Os filhos precisam de pais que cumpram a sua responsabilidade de educá-los no caminho do Senhor. Não foram poucas as vezes que eu estava fazendo algo que eu julgava ser muito melhor do que parar de fazer aquilo que eu estava fazendo para conversar com meu filho sobre um comportamento inadequado dele. E às vezes é bem na hora que o meu coringão está naquele jogo, sabe? Mas Deus sabe que apesar da tentação de querer deixar para um segundo depois, o Espírito Santo me cutucava: teu filho é mais importante. Levantava e ia cumprir tudo aquilo que eu entendia que Deus queria que eu fizesse. Não é incômodo, é um privilégio. Inclusive, quando os nossos filhos erram, é uma baita oportunidade que a gente tem. Que bom que eles erraram na nossa frente. É para trabalhar com eles. A gente erra na frente de Deus o tempo todo. Pais se esquecem de que o filho precisa ser treinado. Não é só falar, não. Ela tem que treinar, você tem que mostrar para ele como é que se obedece. Né? Tem que fazer igual, você tem que confessar para ele: filho, olha, na sua idade eu fiz isso assim, assim também, e aconteceu isso comigo, com cuidado, entendendo a idade da criança, é lógico, mas você tem que falar, meu irmão, não tem jeito. E dizer: olha, eu venci desse jeito, quando eu fiz diferente, fui derrotado desse jeito. É treinamento. E depois você tem que checar se ele está fazendo aquilo. É que nem mamãe quando vai ensinar o filho ou a filha a lavar a louça. Vai saber que vai quebrar prato. E se você não quer que ele quebre prato, você já está com a ideia errada. Porque faz parte do treinamento. Ir lá fazer junto. E mostrar para fazer de novo. Isso se aplica em tudo. Então, cuidado com a impaciência. Mas tem outro tipo de pais, né? Tem os pais que são passivos, né? Eles reagem, né?
ao mau comportamento do filho, dizendo, bom, isso não é importante, é uma fase, vai passar. Vai, está criando um monstro e não está percebendo. Vai passar, né? Vai piorar, na verdade. Né? Mas ele não quer se envolver. Né? Cuidado com o que eu vou dizer aqui, né? Ele acha que Deus vai fazer a parte dele, do pai. Deus é soberano. Ok? Mas ele decidiu que nós temos que trabalhar junto com ele. Ou senão aquele pai que diz, não, meu filho nunca faria isso. Mentira. Os nossos filhos sabem como encobrir as coisas de nós. É impressionante quando a minha esposa voltava das reuniões, né, de pais lá na escola. Alguns pais falando para uma mãe a respeito do filho dela, do mau comportamento, e a mãe diz, não, mas meu filho não é assim. Bom, o professor vai mentir por quê? Dá vontade de dizer, tua filha não é assim, é muito pior do que você pensa. Né? Nós somos pecadores, os nossos filhos também. Cuidado com essa passividade. Não é? É apenas uma criança, é pequeno demais para aprender. É engano. Deus manda a gente ensinar as crianças desde pequenininha. Não se preocupa se está entendendo ou não. Lógico, vai tentar falar na linguagem dela e assim por diante. Mas não esquece que criar filhos para o Senhor é algo sobrenatural. E a parte sobrenatural Deus vai fazer. Faz a sua parte e deixa Deus trabalhar. Né? Eu não sei o que vou fazer com essa criança. Pai passivo diz isso. E o que ele faz? Nada. Você não sabe o que fazer com a sua criança? Deus sabe. Vai para a Bíblia. Ele vai te dizer. Não fica parado, não fica paralisado. Não é? Você lê a Bíblia e não entendeu algo que você leu sobre criação de filhos? Tá bom, baseado naquilo que você leu, procura a ajuda de alguém que já interpretou aquilo e praticou. E Deus vai conduzir você. Pais dominadores. Outro tipo de reação. Os pais dominadores, eles dominam de várias maneiras, né? Começando até com aquela superproteção, né? É o extremo do passivo. Eu lembro quando eu achei que o meu filho estava na idade de sair de casa e comprar pão sozinho. Eu não lembro quantos anos ele tinha, minha mulher ficou brava comigo, viu? Mas foi bom, ela foi auxiliadora, né? Eu falei, bom, ela deve ter razão em alguma coisa, né? Tem uma certa distância. Dei algumas instruções para o Jean, não sei quantos anos ele tinha, 6, 7, sei lá, por aí. Na minha época, 7 anos, eu já fazia muito mais coisa que ele, mas tudo bem. Mas depois a minha esposa falar, ficar preocupada, eu falei, tá bom, então vamos pegar o carro e vamos seguir o menino, sem ele perceber, né? Dei algumas instruções, né? A primeira instrução que eu dei, filho, não fala com ninguém, não para conversar com ninguém. Se alguém te parar, né, fala, olha, eu não posso, preciso fazer um negócio, e sai. Mas seguindo meu menino ali, passou por uma praça, ele viu um rapazinho lá sentado, a primeira coisa que ele foi fazer foi conversar com ele. O Jesse, e eu só vendo, falei, meu Deus, e segui, voltei. Quando chegou em casa, fui conversar com ele. Não é? Mas e a tentação de super proteger, né? Precisamos tomar cuidado com isso, né? Projetar nos filhos os seus sonhos, né? Motivação errada às vezes. Nossos filhos foram criados por Deus, Deus tem um propósito na vida deles. É lógico que nós vamos orientá-los em tudo, inclusive na possível profissão, mas uma coisa é orientar, outra coisa é exigir que eles sejam exatamente o que nós queremos. Precisamos tomar cuidado com isso. Eles precisam viver a vida, as experiências deles com Deus, né? Em todas as áreas da vida. Né? Frase do tipo, não quero que meus filhos cometam os mesmos erros que eu. Nós não queremos, mas eles vão cometer alguns parecidos. Não temos como impedir isso. Mas pais com esse medo, né, quase que colocam os filhos numa bolha. E eles
saem de casa despreparados para lidar com uma sociedade que Deus apresenta essa sociedade para nós, para que nós possamos treinar os nossos filhos a saber como lidar com isso. Cuidado com essa questão de exigir demais. Essa ideia de que na minha época, e eu sei que a minha época era diferente, não é? Mas essa ideia, né, que a juventude de hoje, né, não tem disciplina. Bom, se não está tendo, em parte talvez é porque você não treinou. Não é? Eu sei que na minha juventude, a própria condição, vamos dizer assim, dos meus pais, me obrigaram a fazer algumas coisas que foram boas. Eu simplesmente agora tenho que começar a pensar, bom, mesmo que o meu filho não precise, né, mas eu vou colocar algumas dificuldades para ele ser treinado também. Então isso é muito importante, não é? Subestimar a capacidade dos filhos. Às vezes a gente pensa, não, eles não têm responsabilidade, eles não têm capacidade suficiente para tomar as próprias decisões, e nós ficamos cercando os nossos filhos. Precisamos tomar cuidado com isso. Né? Precisamos de sabedoria que vem do Senhor, senão nós vamos ser pais, aqueles pais superprotetores, dominadores, mimando os nossos filhos, e depois eles não vão saber, né, serem adultos equilibrados e assim por diante. Né? E também cuidado com perfeccionismo, massacrando, né, os nossos filhos, né, quando eles não fazem as coisas do jeito que nós pensamos ser melhores. Tudo isso tem a ver com pais dominadores que nós precisamos tomar cuidado. Por outro lado, algumas verdades e ações de pais que agem biblicamente. Nós precisamos compreender que todas as crianças nascem em pecado. Um pai e uma mãe começam a agir biblicamente quando entende que o filho e a filhinha, aquele bebezinho tão bonitinho, tão fofinho, tão pecador quanto você. Pecador. Nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Os nossos filhos são pecadores, nascem descrentes, nascem não amando o Senhor Deus e não amando fazer aquilo que agrada a Deus. Ponto final. É assim que são os nossos filhos e foi assim que nós nascemos também. Quando olhar para o seu filho, não olha para um filhinho bonzinho, olha para um pecador que deve ser amado, que deve ser treinado a amar a Deus. O objetivo é criar os nossos filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Eu já falei sobre isso. Né? Pegue a palavra de Deus, veja os princípios de educação de filhos e aplique. Se você já tem alguns hábitos em relação à criação de filhos, você tem que parar e perguntar, peraí, isso que eu estou fazendo com meu filho, isso que eu estou ensinando para o meu filho, ou isso que eu estou dizendo para ele não fazer, qual é o texto bíblico que está me orientando? Porque às vezes você aprendeu algo que não é adequado, né, de alguém, talvez do seu passado, talvez da sua própria criação. Então pergunte para Deus, porque precisa ser na disciplina e na instrução do Senhor. Também um pai que age biblicamente, ele procura glorificar a Deus em tudo que faz. Em tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei no nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Lembrando um pouco aqui aos discipuladores. Nós, quando estamos discipulando pessoas novas convertidas ou veteranas, nós precisamos entender que, mesmo sendo salvos pela graça de Deus, no nosso coração ainda existe aquela parte da velha natureza. E precisamos dizer, olha, você continua sendo um pecador. Você é um pecador salvo, mas você é um pecador. Por isso que eu preciso te ensinar o que a palavra de Deus diz sobre todas as coisas. E você precisa dizer também para o seu discípulo, olha, agora
diante de qualquer situação, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo diante de Deus é: Deus, como é que eu posso te glorificar? Isso é, como é que eu posso refletir o teu caráter aqui? Isso é, como é que as pessoas podem ver Jesus através dos meus atos, através da minha palavra? Isso é glorificar o Pai. É fazer com que o caráter de Deus seja revelado através de você. Quando nós fazemos essa pergunta, aquele que é salvo de verdade, ele vai agir, porque o Espírito Santo vai naquele momento fazer aquela parte sobrenatural. E precisamos falar para os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a mesma coisa. Filho, tirar nota boa é bom, mas se para isso você colou, você não glorificou a Deus. Entende? Filho, tirar nota boa é bom. Para isso você precisa se esforçar, deixando de fazer algumas coisas da sua preferência. Porque Deus vai cobrar de você 100% da capacidade que Deus te deu. Se o 100% da sua... Depois de você estudar o que precisava ter estudado, você tirar 5, muito bom, servo bom e fiel. Você deu 100% do que você tinha. E se uma pessoa tira 10, dando 80% da sua capacidade, Deus vai falar com ele também. Então nós temos que entender isso. O alvo não é a nota em si, o alvo é: eu glorifiquei a Deus. Como é que eu me comporto, né, perto dos meus amigos? Eu estou glorificando a Deus. Também os pais que agem biblicamente, eles pedem a ajuda de Deus, eles pedem sabedoria para Deus, e Deus diz: se alguém necessita de sabedoria, dá. O contexto lá é provação, né? E criar os nossos filhos é uma provação nesse mundo, então eu vou buscar sabedoria de Deus e pedir para Deus também compreensão para criar os nossos filhos. O salmista no Salmo 119, 34 diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Mas ele pede: Deus, eu preciso de entendimento, eu preciso de discernimento, eu preciso da sua ajuda. A ênfase aqui é desenvolver aquele relacionamento com Deus, através do tempo diário. Se você não tem tempo diário, aquele tempo particular, né, com Deus, né, você vai falhar bastante na educação dos seus filhos e em qualquer outra área que você precisa atuar. É importante que nós tenhamos metas específicas na educação dos nossos filhos. Por exemplo, um propósito que você tem que ter na mente, porque não é automático, né? Eu preciso ensinar o meu filho a amar e obedecer ao Senhor. Está aí? Agora está. Quer dizer, você tem isso, não é algo que acontece automático, né? Se você não escrever, né, o que eu preciso ensinar para o meu filho? Fazer um checklist, né? Mas como é que eu estou indo nisso? Porque a gente esquece, ok? Então, eu preciso ensinar o meu filho a amar e a obedecer o Senhor. Ainda é Deuteronômio, né? O que o Senhor requer de ti? Que temas o Senhor, ande em teus caminhos, que o ames e que o sirva e que guarde os mandamentos do Senhor. Cabe agora nós, como pais, treinar os nossos filhos a fazerem isso. E se você não tiver isso como objetivo, você não vai fazer. Você vai fazer outra coisa. Ou vai fazer com outras motivações. Ajudá-los a pensar, o ideal é agir biblicamente. Mas eu coloquei esse reagir aqui porque o alvo é esse mesmo, ok? Quando nós lidamos com alguma circunstância, quando alguém faz alguma coisa para nós ou contra nós, não é? A nossa tendência é reagir, isso é chamado de reação. A reação pode ser bíblica ou não bíblica. Então, normalmente nós dizemos assim: quando ela é não bíblica, você reagiu. Quando ela é bíblica, você agiu. Entende? Então,
Se você toma um tapa na face e dá um outro tapa de volta, é uma reação. Ok? Porque você reagiu diretamente àquela ação. Mas quando você sofre uma agressão e responde em amor, você está agindo. Porque você está fazendo o que Deus manda. Você não está reagindo de acordo com aquela situação. Você está fazendo exatamente o que Deus mandou. Nós temos que ensinar os nossos filhos a entre aspas, agir biblicamente. Provérbios 23, 15 e 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Muito fácil numa roda de amigos sai uma piada indevida. E como é fácil a gente rir junto, quando na verdade dizer, esse tipo de piada não convém, você não acha, meu amigo? Né? Treinar os nossos filhos em relação a isso e em relação a outras coisas que acontecem também. Também precisamos treinar os nossos filhos a andar no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por que nós temos essa exortação de andar no Espírito? Sabe por quê? Tem um lado dentro do meu coração que é louco para andar na carne. Você tem esse lado também? Aquele pecado que às vezes quer te atrair, que parece ser saboroso, que parece dar algum tipo de prazer. Se você ainda não foi arrebatado, meu irmão, você é esse tipo de pessoa. Lá na igreja eu brinco, né? Eu coloco alguns exemplos negativos da minha vida e falo assim, vocês têm um Pierre dentro de vocês. Aquele lado mau, aquele lado... Vocês têm. Entende? Por isso que Deus diz que esse Pierre, ele não precisa, né, aflorar, né? Se o Pierre começa a aparecer, pega o taco de beisebol e dá na cabeça. Isso é andar no Espírito. Isso é, andar no Espírito é sinônimo de seguir os desejos de Deus, seguir o desejo de agradar a Deus, ao invés do desejo de agradar a si mesmo, a velha natureza. Andar no Espírito significa ensinar os nossos filhos que enquanto eles estiverem aqui nesse mundo, enquanto eles estiverem nesse corpo, é guerra mesmo. Eles vão sentir algumas vontades de pecar contra Deus. E eles vão ter que dizer não, porque se eles disserem sim, eles vão sofrer consequências. E algumas consequências talvez vão ficar por toda a vida nesse mundo. Filhos cristãos estão engravidando pessoas não cristãs. Deus perdoa, mas um pedaço do teu salário vai para lá. Talvez isso vai comprometer o fato de você conseguir uma esposa melhor por causa desse pecado. Eu mesmo, né? Na igreja está acontecendo algo lá e um dos nossos jovens está interessado numa pessoa, né, que engravidou e tem um filho, e eu sei que pessoas vão achar que eu sou preconceituoso, mas eu digo, primeira coisa que eu perguntei para ele, bom, como é que você é nessa área? Você não tem o direito, entre aspas, de exigir algo que você não pratica, algo que você não é. Por outro lado, independente de qualquer coisa, você precisa entender que você vai ter que lidar com situações e circunstâncias que não teria se você casasse com uma pessoa que não tivesse filho fora do casamento. Eu tenho que falar essa verdade para ele como pastor. Deus perdoa? Sim, Deus perdoa. Não é? Mas você precisa entender que você vai ter problemas. E se você engravida alguém, você também vai ter problemas. E nós estamos falando de gravidez, fora enfermidades e outras coisas mais. Ensinar os filhos a se comportar bem no trânsito. Né? Ah, Deus perdoa, mas se fizer a curva 130 por hora e ficar paraplégico, meu filho, a possibilidade de você continuar paraplégico
até o seu arrebatamento é 99,99%. Deus pode ter um plano diferente, mas a regra normal é: você vai sofrer a consequência natural do seu pecado. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a andar no Espírito, porque agrada a Deus e nos livra de muitos problemas, e Ele vai livrar ele também. Lembrar que o amadurecimento é um processo. Irmãos, é muito importante que nós não sejamos hipócritas. Os nossos filhos vão falhar, nós falhamos. Nós precisamos sempre repreender em amor, como Deus nos faz, mas com esperança, o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria de Deus, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando o que ele faz com os filhos da fé dele. Discipulado. É a mesma coisa para os nossos filhos. Primeira coisa, advertindo e ensinando. É uma ação contínua, é algo em andamento. Do mesmo jeito que nós não somos perfeitos, e quando nós não somos perfeitos, estamos arrependidos de verdade, a gente corre para Deus, a gente pede perdão, inclusive pede para Ele aliviar na disciplina caso venha. Eu faço isso. Quando o nosso filho vem pedir perdão, nós não precisamos ser misericordiosos também com eles? Não precisamos dizer para eles: filho, o que você fez foi ruim, ofendeu Deus, não sei que tipo de prejuízo que pode causar isso na sua vida, vamos orar para que Deus seja misericordioso, filho. Mas saiba, filho, apesar de você ter ofendido Deus, apesar de que o que você fez é como se você tivesse dado um tapa na cara de Deus, Deus te perdoa e você pode começar a obedecer a partir de agora. E faz parte do processo. E vamos junto com eles. Às vezes nós somos mais duros do que Deus. Tanto no trato com os irmãos, às vezes no trato com o nosso discípulo, e às vezes em relação aos nossos filhos. Eu amo Filipenses, já falei para vocês, né? Não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Eu gosto dessa parte. Eu prossigo. Não importa o que tenha acontecido, né? Eu vou prosseguir, eu não vou ficar prostrado agora diante desse pecado, não vou ficar prostrado diante das acusações que Satanás insiste em fazer. Precisamos treinar os nossos filhos a entender isso também, né? Não sofrer demais com o pecado cometido, que acaba caindo até na autocomiseração, né? Não desdenhar do pecado como sendo algo que não, né? Não foi nada, não foi sim, mas filho, perdoado por Deus, levanta e vamos em frente. Deixa essa coisa para trás, não é? Temos que prosseguir, temos que conquistar, temos que avançar. Exige esforço, exige disciplina. Filho, lutar contra o pecado, você vai suar, não tem problema, pode suar à vontade. Faz parte. Item 6. Qual foi a última vez que você pediu perdão para os seus filhos? Qual foi? Mas eu não pequei contra o meu filho. Tá bom. Falou duro com a mãe do seu filho na presença dele? Mas eu pedi perdão para ela. Muito bem, mas ele ouviu. Você o ofendeu. Você ofendeu a santidade dele, você deu mau exemplo. Só um exemplo tolo que acontece, né, no nosso lar. Se, pois, ao trazeres a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Precisamos respeitar os nossos filhos como nossos irmãos em Cristo. Entende? A nossa adoração a Deus fica comprometida quando nós não pedimos perdão pelos nossos pecados
inclusive para os nossos filhos. Ser pai não significa que você não precisa se humilhar. Como é que ele vai aprender a se humilhar? Alguém pode me dizer como é que um filho pode aprender a se humilhar se ele não vê o pai e a mãe fazendo isso? Não faz sentido, faz? Não é o exemplo de prática que vai treinar os nossos filhos a fazerem o mesmo? Precisamos dedicar a nós mesmos e os nossos filhos ao Senhor. Agora, pois, e cantamos músicas assim, tão bom, compromisso com Deus, né? Essas músicas são novas para mim. Música nova é bom porque nos ajuda a pensar quando está lendo. Quando ela se torna comum, às vezes nós esquecemos e fazemos no automático. Precisamos tomar cuidado com essa questão do automático. Mas várias músicas aqui nos incentivando a consagrar a nós mesmos e a nossa família. Isso é bíblico. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Colocar fora as nossas idolatrias, né? Aquilo que nós amamos mais do que Deus. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além de Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma família permanecerá inabalável enquanto pais e filhos se envolverem na vida uns dos outros, cumprindo suas responsabilidades conforme as instruções de Deus. E para isso, nós temos recursos. Nós temos a palavra de Deus, não vou ler esses textos. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, foi selado dentro de nós, agindo dentro de nós. E precisamos tomar cuidado para não entristecê-lo e nem extingui-lo. Temos a oração, acesso direto a Deus. Aquele véu lá do Santo dos Santos, ele foi rasgado de ponta a ponta, e pelo sangue de Jesus nós temos acesso direto ao Pai, e um Pai que é amoroso, e um Pai que quer atender as nossas orações quando elas forem conforme a sua vontade, e é da vontade de Deus que nós eduquemos os nossos filhos para Ele, então é garantido que Ele vai responder as suas orações. E nós temos a igreja local. E aqui eu quero falar um pouco a respeito disso. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Pergunta: alguém aqui tem dúvida que Jesus está às portas? Quando você olha para esse mundo que a gente está vivendo, quando você vê aí homem beijando homem, mulher beijando mulher, e isso sendo propagado como algo bom, e o contrário é ser chamado de radical, quando você vê essa violência, quando você vê as pessoas odiando Deus, você tem dúvida de que a gente pode ser arrebatado antes do amém aqui? E Deus está dizendo: olha, nós precisamos congregar. E essa ideia de congregar aqui não é só assistir o culto. Muito interessante esse texto de Efésios que eu vou ler para vocês. Eu nem sei se eu tenho aí, peraí. Eu não lembro tudo que eu... Temos. Esse texto de Efésios. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está falando sobre os líderes da igreja. Ele está falando sobre o pastor Wagner. Ele está falando sobre os pastores dessa igreja.
tá bom? Dizendo, olha, essas pessoas foram capacitadas sobrenaturalmente por Deus. Para fazer o quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. É o seguinte, Deus tem várias ferramentas para nos moldar. Uma dessas ferramentas está na igreja local. E outra ferramenta é a própria igreja local. Significa o quê? Sem a igreja local, nós não vamos ser o que Deus quer que nós sejamos aqui nesse mundo. Agora, de novo, ele continua dizendo aqui, olha, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais como meninos, ajeitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia induzem ao erro. Quer dizer, o mundo todo está envolvido numa conspiração para ensinar coisas erradas para nós e para os nossos filhos. E a maneira de nós protegermos nós mesmos, os nossos filhos, dessa conspiração é uma igreja local que prega a palavra de Deus por um homem comprometido com a palavra de Deus. Mas ele continua aqui, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso é, os pastores não vão fazer tudo sozinho, não conseguem fazer tudo sozinho, não devem fazer tudo sozinho, inclusive eles são pastores e precisam ser pastoreados. Também. Entende isso? Trabalho mútuo. Participar da igreja é isso aqui. Eu me envolvo na vida de vocês, vocês se envolvem na minha vida, um se mete mesmo na vida do outro. Isso é cristianismo. E se nós não fizermos isso, nós estamos rejeitando um dos métodos de Deus para o plano que Ele tem para a nossa vida. Isso é pecado. Por ser pecado, nós vamos sofrer, e por ser pecado, nós vamos estar sempre aquém daquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, igreja local é importante. Muitas vezes nós nos preocupamos para os nossos filhos não faltar na faculdade, porque se perder aula vai perder muito, vai ter prejuízo, né? E não pode faltar no trabalho, porque, né, no fim do mês, né, vai pesar no bolso e assim por diante, e às vezes nós não temos o mesmo zelo para participar, para se envolver na igreja local. Nós temos que treinar os nossos filhos desde pequenininho, porque eles, como nós, sempre vamos ter mais coisas para fazer do que tempo. Ou a gente traça as prioridades certas, ou vamos fracassar. Estimularmos ao amor e às boas obras. Boa obra é viver de acordo com a vontade de Deus. A igreja tem um poder dado por Deus de maneira sobrenatural para nos ajudar a isso. Eu tenho mais 5 minutos, é isso, pastor? Ótimo. Mas eu vou parar por aqui. Eu vi que agora é outro assunto, né? Vamos começar a falar na parte da noite, se Deus permitir, sobre a questão da autoridade que nós, pais, recebemos da parte de Deus para cumprir esse ministério. Mas, amados irmãos, a nossa responsabilidade é grande. Não é novidade. Todos os pais dos nossos antepassados, ao longo dos séculos e dos milênios, tiveram a mesma responsabilidade que nós. Muitos pais foram extremamente bem-sucedidos. Nós podemos ser também bem-sucedidos, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos o Espírito Santo e nós temos a nossa igreja local. Vamos avaliar como nós estamos agindo como pais. Filhos, ajudem os pais.
e vamos crescer para a honra e glória do nosso Deus.